Salve galera maravilhosa do canal, aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou trazer aqui uma novidade e também vou trazer um momento de reflexão para vocês. Você já ouviu aquele ditado, não julgue um livro pela capa? Pois é, eu fiz uma experiência nos últimos dias aí e culminou num momento assim que foi quase uma apoteose, uma epifania a respeito do ditado não julgue um livro pela capa. O Carlão vai rodar a vinheta, eu vou explicar um pouquinho para vocês depois que sair a vinheta. Carlão, roda a vinheta aí. Muito bem, você que acompanha o meu trabalho já deve ter visto em algum dos vídeos aqui do canal que desde que surgiu o assunto no Brasil sobre linguagem neutra de gênero, eu comecei a publicar vídeos falando sobre o assunto, concedi várias entrevistas, houve várias reportagens sobre. E aí eu decidi escrever um livro que falasse sobre o assunto de forma técnica. Então eu fui pegar qual era a proposta de neutralização de gênero, como é que isso conversava, e se conversava com estrutura de língua, apliquei os meus conhecimentos como linguista, vamos lembrar que eu sou linguista, eu sou pesquisador, e aí depois disso eu resolvi estruturar um livro, e eu publiquei um livro, já está aí para que você possa adquirir, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, e o livro se chama Linguagem Neutra de Gênero, um debate necessário. Neste livro eu falo sobre todos os pontos que envolvem uma tentativa de neutralização de gênero gramatical, falo sobre como essa tentativa é complexa, como ela é complicada, como ela envolve questões muito profundas da sociedade, da língua e da cognição. Falo sobre o fato de você ter uma estrutura capacitista nesse caso, enfim, quem conhece meu trabalho já sabia que eu tinha esse tipo de posicionamento, já leu as minhas entrevistas e tudo mais. O que aconteceu? Eu recebi da editora alguns exemplares para que eu pudesse fazer divulgação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, este é o livro, certo? É da série Entenda e o nome é Linguagem Neutra de Gênero. Bem, o que foi que eu fiz? Eu peguei alguns exemplares, bati uma foto e postei lá no meu Instagram, certo? E coloquei na legenda. Está aqui o livro novo, expliquei tudo isso. Falei, olha, eu sei que muita gente vai me criticar depois de ler o livro, mas muita gente vai me criticar sem ler o livro. Porque eu tinha certeza de que as pessoas sequer se dariam o trabalho de saber qual é a minha posição a respeito do assunto. Elas simplesmente olhariam o título do livro e iriam me atacar. O que eu fiz? Eu selecionei alguns dos principais comentários que eu recebi no perfil e decidi compartilhar com vocês para que vocês percebam como no Brasil o bom senso é uma coisa escassa, certo? Vamos aqui a alguns dos comentários mais belos que eu recebi. Eu apaguei o nome, tá? Para preservar a identidade da pessoa. Afinal de contas, a pessoa pode vir, pode atacar e pode falar o que ela quiser, né? Eu preservei o anonimato aqui porque não quis expor o cidadão. Então tá lá, o primeiro comentário. Me perdoe, professor, mas isso aí se chama palha mais assada, né? Quis dizer que é uma palha assada. Eu não sei o que ele quis dizer com palhaçada, porque ele não leu o livro. Ele não sabe qual é a postura que eu trago em relação à obra, em relação à proposta, né? Você que me segue no canal, já assistiu aos vídeos, você sabe. E isso está sintetizado no livro. Mas a pessoa olhou o livro, teve o insight e já resolveu destilar uma raiva. Olha aqui, ó. Linguagem neutra é uma ofensa à língua portuguesa, né? Outro comentário aqui, ó, que bosta. Outro comentário, essa tal de linguagem neutra é coisa de retardado. Outra,
Tá de sacanagem. Linguagem neutra. É o país das maravilhas mesmo. Decepção. Tá? Eu queria só fazer um comentáriozinho aqui. Eu discuto nessa obra não só a tentativa de neutralização do gênero gramatical na língua portuguesa, mas eu falo sobre como isso aconteceu no inglês, eu falo sobre a tentativa de se fazer isso na língua sueca e falo sobre a ocorrência disso no latim, no grego, no basco, em diversos outros idiomas, tá? Mas a pessoa acha que isso acontece só no Brasil. Ela deve morar numa ilha, né? Na cabeça dessa pessoa deve ter o Brasil e em volta água, só. Não deve mais haver país. Perder tempo escrevendo um livro sobre essa bizarrice deve estar com tempo sobrando, hein? Talvez não mais tempo do que essa pessoa para escrever esse comentário tão imbecil. Fazer um livro sobre isso já é uma piada, né? Porque a pessoa não leu para saber o que eu falo no livro. Olha a outra aqui, ó. Falar sobre esse tema é indiretamente dar importância que não merece a uma aberração gramatical. É o mesmo que falar entenda o Holocausto, veja os dois lados do assunto. Desnecessário. Bem, agora eu quero mostrar algumas coisas em relação a esses comentários. Vocês sabem que, na minha opinião, tudo que nós estudamos, nós precisamos embasar. E você deve ter notado que são alguns comentários. Lá no post há muitos outros. Uma pessoa escreveu: por que você não colocou a legenda na linguagem neutra se você a defende? Sem saber se eu defendo, né? Olha que coisa maluca. Outra pessoa escreveu que eu nem deveria ter escrito um livro sobre isso, e alguém falou, mas você leu? E a pessoa respondeu, eu nem vou perder meu tempo porque eu não quero ficar sabendo desse tipo de coisa. Enfim, essas pessoas que vivem numa bolha e não numa sociedade. Agora, você deve notar que a maior parte da galera que falou sobre isso utilizou termos como bizarrice gramatical, ofensa à língua portuguesa e fizeram menção à língua portuguesa. Bem, não é de se pressupor que a pessoa que falou sobre isso deva compreender bem a língua portuguesa e principalmente utilizar a língua portuguesa sem bizarrices ou de forma escorreita? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses comentários. Olha só o primeiro. Me perdoe, professor. Não perdoo. Sabe por quê? Porque se você vem falar sobre língua portuguesa, você precisa saber que, no caso de colocação pronominal, não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Então a forma seria perdoe-me, professor, e não me perdoe, professor. Certo? Ah, Pablo, mas eu estou escrevendo no ambiente virtual. Pois é, e em qual ambiente a pessoa utilizaria a linguagem que ela quer utilizar? Não sei, no ambiente virtual? Ah, não, mas não é esse o caso. Psh, se você está obrigando a pessoa a manter a língua portuguesa, o mínimo que você deve fazer é manter a sua no seu argumento também. Eu não estou falando isso para dizer que eu apoio a neutralização de gênero gramatical, porque vocês sabem que eu digo que já existe e que você faz isso em outros moldes, não usando o x arroba ou a letra E. Mas enfim, é só para que nós possamos entender o raciocínio de quem sequer quer ler o livro. Muito bem, então aqui, nota 0 para você. Depois, linguagem neutra é uma ofensa à língua portuguesa. Sabe o que também é uma ofensa à língua portuguesa? Você esquecer que a palavra ofensa pede a preposição a e que língua é um substantivo feminino que, quando determinada, possui o artigo a e que nessa soma você tem o a com acento grave indicativo de crase. Então aqui tinha que rolar um acento grave, não é mesmo? Sabe, isso ofende ainda mais a língua portuguesa, porque essa é uma regra que já está estabelecida e pelo jeito você não aprendeu. Olha só, o outro caso aqui, a pessoa só fez uma ofensa gratuita. Beleza. Essa tal de linguagem neutra é coisa de retardado. Sabe o que é uma coisa de gente... Assim, eu não vou utilizar o termo retardado porque é uma palavra muito feia, mas julgar um livro pela capa. Isso é uma coisa muito errada e muito ruim. Outro caso,
Tá de sacanagem, linguagem neutra é o país das maravilhas mesmo. Decepção. Bem, esse caso eu já falei, né? Porque o cara acha que essa proposta só veio pra cá. Para perder tempo escrevendo um livro sobre essa bizarrice, deve estar com tempo sobrando, hein? Pois é, isso aqui eu também já falei, né? Já comentei. Fazer um livro sobre isso já é uma piada. Não. Piada é você comentar sobre o conteúdo de um livro que você não conhece. E por fim, falar sobre esse tema é indiretamente dar importância. Minha nossa! Dar é a forma verbal conjugada do verbo dar. E aqui você deveria ter utilizado sem acento e com R. É dar importância. Que não merece, vamos dar um destaquezinho aqui, ó, a uma aberração gramatical, né? Cara, mas a aberração gramatical pior é essa aqui, ó. É você usar o dar conjugado quando você deveria ter usado o dar no infinitivo. É o mesmo que falar, entendo o holocausto. Você sabia que uma aberração gramatical é você começar com letra maiúscula após os 2 pontos? A menos que você tenha um substantivo próprio, você não faz isso. Entenda o holocausto. Aí nesse caso, quando você se refere ao episódio histórico, é com a letra maiúscula. Veja os 2 lados do assunto. Olha que coisa curiosa, né? Não é exatamente a mesma coisa que as pessoas que defendem o totalitarismo ou que defendem o autoritarismo dizem para você fazer? Ah, nós precisamos ver o outro lado do assunto. Cara, eu não estou apresentando aqui uma opção para você encontrar os 2 lados. Dentro desse livro eu faço uma discussão sobre uma proposta que foi realizada e quais são as limitações de uma proposta como essa. Então, nesse caso aqui, a pessoa disse, é dar uma importância que não merece. E aqui eu acho muito interessante. Será que a pessoa que fez esse comentário é linguista, é antropólogo, é alguém que julga o mérito da importância de algum tema para a discussão acadêmica? Muito provavelmente essa pessoa que escreveu aqui deve ser o Pai de Deus, para julgar o que é que possui ou não possui importância. Em suma, eu mostrei isso aqui para que seja possível entender que o bom senso não é algo muito comum ao brasileiro. Porque se as pessoas julgam o livro pela capa, é que elas julgaram o livro pelo título. Porque o título é Linguagem Neutra de Gênero, um debate necessário. Dentro da obra eu trago todos esses aspectos. Eu falo sobre a possibilidade ou não disso ser executado, quais são os limites, quais são os problemas, qual é a consequência social disso. Inclusive, eu menciono que esse tipo de comportamento fica ainda mais claro quando você propõe uma forma normativa que se baseie na neutralização do gênero gramatical. Mas, enfim, se você quiser conhecer a obra, está disponível já nas principais livrarias. O link está aqui embaixo, caso você queira adquirir. E o mais interessante, seria bom você ler para entender o assunto. Alguns dos comentários mais lúcidos que eu li dentro desse meu post foram os seguintes. Professor, eu não concordo com a proposta da linguagem neutra de gênero, mas eu não sei coisa alguma sobre o assunto. Eu vou ler para me informar. Isso é uma pessoa lúcida. Muita gente, vários amigos meus que são professores de língua portuguesa escreveram, cara, o assunto é interessante, eu vou ler para poder explicar aos meus alunos quando me perguntarem a respeito. Essa é a diferença da pessoa que quer estudar para aprender e daquela que acha que já sabe tudo, né? É próprio dos sábios mudar de opinião, é próprio dos ignorantes ter certeza de tudo, né? E principalmente ofender quando alguma coisa parece não se encaixar naquilo que ele acha que está acontecendo. Gente, enfim, consegui fazer a propaganda do livro e ainda tirar uma onda das pessoas que não medem as palavras na hora de destilar o ódio na internet. Este é o primeiro aviso. Eu apaguei os nomes. Nos próximos, eu vou deixar os nomes para que vocês possam fazer uma visita aos perfis e ver o tipo de pessoa que faz esse comentário. Curtiu o vídeo? Deixa o like, faz inscrição no canal e até o próximo. Força, guerreiro!